Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A mais moderna tecnologia em medicina, intervenções minimamente invasivas e uma equipe médica qualificada. Muito prazer. Somos a Unicor, Unidade do Coração do Espírito Santo, localizada em Linhares. Reunimos especialistas extremamente qualificados e agora oferecemos também consultas médicas nas áreas de cirurgia vascular, cardiopediatria, neurocirurgia e cardiologia. Nós temos um compromisso com a sua saúde. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Ótima noite para você, ligado no Bate-Papo das 6. Tudo bem? Que bom, hein? Que bom ter o seu carinho e a sua companhia. Você ligado na TV Sim, Rede Sim TV, essa é da Terra 16.1. E claro, também você que nos acompanha pelas Rádio Viva FM e claro, no nosso canal do YouTube. Todos conectados, acompanhando e tem a participação também. A sua participação é fundamental. Nosso WhatsApp no 99622 4547 996224547 tá aí na tela para você mandar aquela pergunta. Hoje vamos falar de um tema muito especial, muito bacana também. Antes temos a situação do trânsito de momento, terça-feira, todos voltando ao batente depois de um longo feriado, e aí o trânsito flui normalmente, BR-101, trecho norte, proximidades aqui da nossa sede, bairro Lagoa do Meio. Agora o sinal fechou ali, daqui a pouquinho tudo normal e a gente torce para que continue assim o trânsito neste início de noite de terça-feira. E o nosso bate-papo das 6 hoje, vamos conversar sobre a Serliges, que estará completando aniversário na próxima sexta-feira, dia 29, nada mais, nada menos que 30 anos de preservando, guardando a nossa rica história do nosso município de Linhares. Por isso, tenho a honra de receber na bancada do Bate-Papo das 6, Helber da Costa Nascimento e Júlio César Durão de Almeida, membros da Serliges. Helber, boa noite, que bom tê-lo aqui novamente no Bate-Papo das 6. Boa noite a todos, imenso prazer novamente, principalmente entre véspera de estarmos comemorando 30 anos daquela casa. Grande satisfação. Muita história. Júlio Durão, boa noite. Que bom também tê-lo aqui para contar um pouco de história, para falar um pouco e desse momento, 30 anos da Serliges. Boa noite, Marcelo. Boa noite aos telespectadores que nos assistem. É uma honra estar aqui com vocês e poder falar um pouco sobre a história e o patrimônio do nosso município. Bacana, muito bom. Certo dia, num papo informal lá na sede da Serliges, eu e o Helber, e ele me falava, a gente vai como plantando uma sementinha, passando esse nome, trazendo esse nome mais presente, tornando-o popular. Não é um nome fácil de pronunciar e muitos, se você passar fazendo uma pesquisa em Linhares, não sabem o que significa. Explica um pouco o que significa e a importância de que os estudantes aprendam mais sobre este nome, sobre o que é a Serliges, Helber. A Serliges é a seccional regional de Linhares do Instituto Histórico Geográfico do Espírito Santo. Essa sigla que era um pouco complicada, hoje todas as classes, todos os alunos já conhecem. Então nós fizemos esse trabalho para colocar essa casa fora do estabelecimento. O que eu quero dizer com isso? Trazer o seu vasto conteúdo implementando nas escolas. E assim nós fizemos com a Serliges, que é a seccional do Instituto Histórico Geográfico do Espírito Santo, seção Linhares. Que bom. E quando vai ao encontro desse estudante, faz com que ele volte e venha conhecer a casa também, né? Porque muitos também não sabem onde fica a casa.
Explica aí onde fica essa casa maravilhosa, a sede da Serliges. Júlio. Por favor, Júlio. A nossa sede, ela está localizada no coração de Linhares, que é na Praça 22 de Agosto, em frente à igrejinha, velha igrejinha Nossa Senhora da Conceição. Estamos lá funcionando e acolhendo a todos que forem lá visitar. Bacana. E junto com esses 30 anos, tem também a posse da nova diretoria, o triênio 2022-2025. Essa diretoria já foi eleita, já está definida. Novos nomes vão compor essa diretoria? Sim, já houve eleição interna da casa, e nós vamos para mais um triênio. Eu como presidente, o Dr. Júlio pela vez primeira como vice-presidente. Compusemos essa chapa, então vai ficar eu presidente, o Júlio o vice-presidente e o restante da comissão que faz parte no quadro da Serliges. Essa eleição teve internamente, e a posse vai ser exatamente no dia 29 de abril, data do aniversário da Serliges, cujo patrono é Joaquim Calmon, e juntamente com o lançamento do livro de Terezinha Durão Costa. E a gente vai falar sobre esse livro daqui a pouquinho. É um livro realmente, eu estava folheando aqui fora do ar, fantástico, e o Hilber e o Júlio vão poder falar mais sobre este livro escrito pela saudosa Terezinha Durão. Agora, falando um pouco, no último programa, tivemos algumas perguntas também que ficaram sem resposta porque não deu tempo. Olha o tamanho e a história de Linhares, e o Hilber também a gente vai reavivando, guardamos as perguntas para que elas possam ser respondidas no dia de hoje também. Uma pergunta também que não quer calar, sobre a questão da família real. Quando Dom Pedro vem e conhece a Ilha do Imperador, perguntaram se a família real recebe algum tipo de laudênio. Explica pra gente, Hilber. A vinda do imperador em 1860 a Linhares, qual visitou e teve a parte festiva na Ilha do Imperador. Essa Ilha do Imperador, que anteriormente chamava-se Ilha de Santana, depois passou a chamar Ilha do Almoço e depois Ilha do Imperador. Essa ilha pertencia a Comendador Rafael. Amigo de Dom Pedro II. Inclusive, a vinda do imperador a Linhares dá-se muito pela amizade de Dom Pedro com o Comendador Rafael Pereira de Carvalho. E, diferentemente da família real que recebe lá em Petrópolis, lá tem um laudênio de 2,5% naqueles terrenos de marinha que são destinados para a família imperial. Mas na Ilha do Imperador não existe esse laudênio, não existe esse imposto na Ilha do Imperador em Linhares para a família real. Só teve a visita com muita honra que leva o nome de Ilha do Imperador, em consequência da vinda do imperador Dom Pedro II, por então em 1860 Linhares. Que bacana, que bacana. São histórias que a gente vai aprendendo, e quem está acompanhando é um banho de história, um banho de cultura no bate-papo das 6 de hoje. Você vai participando. Tem alguma pergunta também relacionada à história de Linhares, a Serliges? Participe, o WhatsApp 996224547. Ô Júlio, e a importância desse arquivo que a gente nota que tem lá, beleza. O dia que eu fui lá era para uma visita de 20 minutos, fiquei lá com o Hilber por mais de horas lá, conhecendo toda a história, tudo que está lá, catalogado, documentado. E as pessoas em casa que têm algum acervo histórico e queiram também ou doar ou deixar que se acesse para fotos, isso pode ser feito também, né, Júlio? Com certeza, Marcela, excelente colocação. A nossa casa ela recebe essas doações, é feito um termo de doação para que corra tudo com a transparência,
e nós temos um acervo iconográfico muito grande. E está aberta a visitação e nós temos muitos acervos, e essas pessoas que quiserem doar, nós estamos lá de braços abertos para poder estar recebendo, que também vai fazer parte da história do nosso município. E nós vamos catalogar e vamos colocar toda a explicação possível com referência a essa doação e de quem também está doando. Que muitas vezes a gente sabe que existe isso em famílias tradicionais que aqui residem há muitos anos, e muitas vezes isso não é entregue a Serliges, e pode ser caso até que se perca dentro da família. Essas fotos, talvez o patriarca já não existe mais, e esses filhos talvez, um exemplo, né, possam não dar o devido valor, mas a Serliges sim vai dar esse devido valor a esse material. Certa vez a própria casa, ela fez um evento usando a Rua da Conceição, né? E interessante, e até para a nossa surpresa, que muitos moradores dessa rua puderam expor esses artefatos, esses materiais, e muito enriqueceu e contribuiu mais ainda para a história do município. Que bacana, são histórias, e aí fica sempre o convite para você, caso queira fazer essa doação, é só procurar a Serliges, a sede da Serliges, na Praça 22 de Agosto, em frente à igrejinha, num lugar maravilhoso, onde a história de Linhares começa, e vale a pena você fazer uma visita e, claro, caso tenha algo a doar, é só comunicar toda a equipe da Serliges. Eu queria, por favor, fazer um complemento, que nós estamos agora junto com a Secretaria Municipal de Cultura, o secretário Fabrício, e disponibilizando o Fundo de Cultura para a modernização daquela casa. Nós vamos fazer catalogação, digitação, vai ser implementado e comprado computadores, porque nós tivemos essa dificuldade, né? Essa pandemia mostrou muita coisa para a gente, norteou-nos para muita coisa. Uma dessas é a informatização daquela casa. Então nós precisamos modernizar, já vamos iniciar, já está tudo alinhado com o secretário, nós já vamos estar recebendo, já vai entrar para licitação a parte de computadores, a apresentação, que lá nós recebemos todas as escolas, e essas escolas, no período festivo, em agosto, nós ultrapassamos na faixa de 3.000 alunos só nesse período. Então, nós estamos modernizando, vamos catalogar, digitalizar, tudo para deixar informatizado, para que as pessoas possam ter acesso fora dos nossos domínios. Que bacana, isso é fundamental, e quando você informatiza, você agiliza também todo esse processo. Com relação a visitas de alunos, elas precisam ser agendadas pelos professores, pelas escolas em questão, ou não? Sempre quando é um grupo maior, a gente faz a preferência, né, que faça o agendamento, até porque uma quantidade de alunos, a gente tem que saber a idade, a quantitativa, essas coisas, para fazer uma coisa específica, né? Então a gente faz aquela coisa específica. Mas fora disso, não precisa agendar nem catalogar. Ela está aberta todos os dias de segunda a sexta-feira. Segunda a sexta, que horário pela manhã? Das 7 às 18 horas. 7 às 18 horas, a sede da Serliges aberta para a visitação, para você compreender um pouco mais da história de Linhares. Tem mais uma pergunta que fala da questão da história dos bairros, e aí o Júlio também pode participar com você. Eu jogo a bola, vocês matam no peito e com muita maestria vão destrinchando cada assunto. Com relação aos bairros, muita gente fala, por que o bairro Aviso recebeu este nome? Por que Bebedouro recebeu este nome? Ou até mesmo Canivete, que são 3 nomes um tanto quanto diferentes de bairros da nossa cidade. Aí temos os outros bairros, o Novo Horizonte, o bairro Nossa Senhora da Conceição, etc. e tal. Mas especificamente esses 3, Canivete, Bebedouro e Aviso. Nós vamos começar pelo Aviso. Nós temos uma parte da iconografia que de 1819. Lá nós temos o coração de Linhares, que é a Praça 22 de Agosto. Lá é o Marco Zero de Linhares, Praça 22 de Agosto. E lá está marcado Igrejinha Velha,
os quartéis, faz o segmento dos quartéis passando para Alagoas do Paraná e no Aviso. Esse eu mostro para vocês. E lá nessa Lagoa do Aviso existe um nome Avis, que é uma região de Portugal, que foi batizado de Avis. E também rege a lenda que nesses quartéis ficava aqueles componentes para avisar quando viesse os índios para atacar os quartéis, etc. Então ficou como um aviso que a gente, vendo esse mapa, ele fica no lado esquerdo, mas só que nós estamos falando de 1800, nós não tínhamos GPS, não tinha nada, aquela coisa mais perfeita que eu já vi. E a gente vê que aquela lagoa, ela se interligava toda, igual essas lagoas de Linhares, interliga tudo. Lagoa do Aviso, Lagoa do Mês, elas foram todas interligadas. Saindo da Lagoa do Mosquito, com vazão, enchendo, saindo e dando vazão para o Rio Doce. E ficou Lagoa do Avis ou Aviso. Aviso. Bebedouro. Bebedouro do outro lado do rio, naquela época, o gado, o rebanho, todo era transportado pela BR. Vinha as tropas, né, os tropeiros. E eles paravam em determinados lugares para o gado beberem água. Olha aí. E tinha uma lagoa ali em Bebedouro. Eles paravam naquela lagoa para o gado beber água. Ah, tá. E aí, outras tropas que vinham, onde que você vai parar? Vou parar em tal lugar e a outra. Lá, onde tem... naquela lagoa, no Bebedouro. Lá vão parar naquele Bebedouro. E ficou Bebedouro, nasceu aquele bairro gigante hoje. Sensacional. E permaneceu Bebedouro. Pegou mesmo o nome. Bebedouro. Ficou muito bem. E agora, Canivete. O Canivete, se a gente prestar bastante atenção, na vinda de Dom Pedro II a Linhares, ele visitou aquela Lagoa do Paraná, passou acompanhando e descrevendo todas aquelas belezas da Lagoa do Paraná no seu entorno. Inclusive, dentro dessa admiração no alto da Bela Vista, pronunciando que jamais tinha visto nada mais belo, né? E dentro dessas descrições que vocês vão fazendo, naquela época nós não tínhamos referência e não sabia como voltar. Você vai voltar, você vai encontrar o quê? Tem um bico, uma ponta, etc. Então, 3 pontas. Aí o outro ali, aquela ali eu vi um jacaré, aí a lagoa parte do jacaré. O guache, viu um pássaro guache, tinha uma planta, tipo um facão, uma faca, tipo um canivete. E assim foi a descrição de Dom Pedro nessa margem de 3 pontas, Lagoa Pontal do Ouro, etc, etc. Também rege a lenda... Ele foi nomeando. A partir daquilo que ele via. Exatamente. Também rege a lenda que uns primos, uns irmãos, um furou o outro com um canivete ali nessa região. E também existe essas duas lendas a respeito do canivete. Entendeu? Até porque a partir de violência eu prefiro na parte histórica também, que Dom Pedro descreveu muito bem aquele entorno que faz aquele bico ali da lagoa como uma árvore que tem uns pendões que parecem um canivete. Eu prefiro ficar com essa. Muito bacana. Tá aí um pouco da história do nome dos bairros Aviso, Bebedouro e também do Canivete. Vamos fazer um intervalo breve, a gente volta já já. Vamos falar muito mais sobre o evento da próxima sexta-feira, dia 29, que celebra 30 anos da Serlis, a posse da nova diretoria. Daqui a pouquinho, junto do evento, teremos o lançamento do livro, Resenhas do Futebol, que a gente vai falar sobre esse livro daqui a pouquinho. E, é claro, tudo isso com o retorno do nosso Bate-Papo das 6.
De volta com o nosso bate-papo das 6 e, é claro, agradecendo demais o seu carinho, a sua audiência na Viva FM 106.1. Obrigado pelo carinho que você dá para cada um de nós no nosso bate-papo das 6 e também nas nossas redes sociais e, é claro, pela TV Sim 16.1, Rede Sim TV, essa é da terra. O Hilber, falando um pouco de patrimônio do município, a importância da Serliges com relação a esse patrimônio, o zelo, ser um verdadeiro guardião, se eu estiver errado, me corrija. Por exemplo, muitas vezes ela pode ser a guardiã numa praça como a 22 de agosto, para que não haja uma mudança radical naquele desenho da praça. Explica um pouco para quem está em casa, para quem é estudante, que vai aprender um pouco agora com essa aula de história. E Júlio também, por favor, nos ajude. A Serliges, prédio da Serliges, que é a antiga Casa da Câmara, é o único patrimônio tombado pela municipalidade. E, em cima disso, também o seu entorno, nas duas laterais e fundo. E ali foi impedido de ser construída uma prefeitura, que era para ser construída uma prefeitura naquela lateral. Aquele complexo arquitetônico, Praça 22 de Agosto, que também é tombado, o Dr. Júlio vai passar todos os nossos monumentos que são tombados pela lei orgânica do município. Então aquele projeto que mantém desde o seu nascimento de 1800 até os dias de hoje, ali não se mexe naquela praça. Você moderniza, etc. Mas o complexo arquitetônico mantém a sua originalidade desde o seu nascimento. Então hoje a Serliges ela é responsável e guardiã e, por lei, no tombamento das duas laterais e fundo, não se faz nada sem a prévia permissão da Serliges, até para que não venha ninguém colocar alguma coisa que não seja devido, que faça parte daquele complexo arquitetônico. Tá certo. E muitos outros monumentos que também são citados na lei orgânica. O Júlio pode até citar isso para nós, Júlio. O que nós devemos tomar até como conhecimento, Marcelo, é saber um pouco, por exemplo, o que é um patrimônio histórico, né? Então, se você tem um título conferido a um bem, né, normalmente do passado, então nós vamos ter aí considerado um valioso a um povo. E aí nós temos, então, um patrimônio histórico. E a nossa casa, a Serliges, ela é a guardiã tanto desses patrimônios materiais e imateriais. Esse é o papel da nossa casa, que vem desde 1992, né, fazendo como guardiã desses patrimônios. E como o nosso presidente Helber mencionou, essa casa ela teve o seu tombamento pela Lei 1663, de 27 de outubro de 1992. Né? E na época, o então prefeito Luiz Cândido Durão. Ele pegou a nossa sede e foi tombada. E faz parte do patrimônio histórico. Muito bacana. É uma verdadeira aula de história para você que nos acompanha no nosso bate-papo das 6. Em cima disso, Marcelo, eu queria fazer um complemento, né, para que todos tenham conhecimento do quantitativo. A gente cita a Igrejinha Velha, a Praça de 22 de Agosto e o Mirante, a antiga Casa da Câmara, hoje pertencente a Serliges, o Papa João XXIII, Cais do Porto do Rio Doce, Cais do Porto das Pedras, onde Dom Pedro II aportou, na confrontância da Rua Boa Vista, uma das primeiras também, junto com a Rua da Conceição. Nós temos o Farol de Regência, a Ilha do Imperador e o Delta do Rio Doce. Esses são citados na lei orgânica do município de Linhares como nossos patrimônios. Sendo que, tombado pela municipalidade, somente a antiga Casa da Câmara, que hoje está de posse da Serliges. Tá certo.
Outra questão que ficou do encontro nosso passado no Bate-Papo das 6 para hoje é a questão das idades dos municípios do Espírito Santo. Tem muita gente que fala, mas Linhares só em 1800, mas São Mateus 1544, Vila Velha 1535, a região ali de Nova Almeida. Por que essa distância de séculos aí? Explica pra gente. Então, Linhares, desde o seu nascimento, Linhares, ela tinha só uma única finalidade, porque aqui a Mata Atlântica é imexível, né? Como diz o outro, imexível. E ela, de onde se extraía toda essa madeira nobre que hoje deve rodar de Europa fora, como jacarandá, peroba, etc. Mas era proibido pela coroa portuguesa todo o tráfico no Rio Doce. Isso, a coroa portuguesa, ela tinha receio de que houvesse contrabando de ouro e pedras preciosas vindo das Minas Gerais. Até então, no período áureo do ouro e das pedras preciosas. Então, nesse vale do Rio Doce, era expressamente proibido qualquer manifestação no Vale do Rio Doce. Então, tinha essa dificuldade. Logo com a queda, foi caindo o quantitativo de ouro, etc. Ficou uma capitania do Espírito Santo, uma capitania muito pobre. Você não tinha outras. Foi quando foi feita a abertura do rio. A abertura para a ocupação no Vale do Rio Doce. E aí foi que veio a fundação dos quartéis em 1800. Nós estamos falando, São Mateus 1544, 270 anos depois, nasceu Linhares. Assim como Vila Velha e Nova Almeida, 1535. São 275 anos, são 30 gerações. Sim. Entendeu? E nasceu Linhares em 1800 com essa... Porque não tinha como você ficar com essa região empobrecida só servindo de passagem. Mas Linhares, nessa região de Linhares, tinha 3 problemas. A foz do Rio Doce bravia, toda a vida essa foz do Rio Doce foi bravia. Tanto é que o Imperial Marinheiro ali naufragou. Nós tínhamos a febre amarela. Nós tínhamos os botocudos, os donos da terra. Eu sempre em minhas falas digo que era um pouco inadmissível, nós estamos falando de 300 anos após o nosso descobrimento, que nasceu Linhares. E ainda vinha com ou extermínio, ou espanto, ou mudança daqueles que eram atacados, os índios. Até os índios ficarem revoltos e retornarem, destruir os quartéis conforme foi feito, e assim sucessivamente. Então, esse período todo foi exatamente porque era expressamente proibido até em 1800, que foi liberado todo esse trajeto do Rio Doce, navegação, etc. E Linhares se compôs de regência até a divisa de Minas Gerais. Tudo isso pertencia a Linhares. Aí, então. Agora, para a gente também pegar, para falar sobre o lançamento do livro, tem a pergunta do Guilherme aqui, Guilherme Cunha Souza. Meu tio jogou no América, agora Linhares não tem mais futebol profissional. Tinha o América, tinha o Industrial, depois teve a fusão dos dois, o Linhares Esporte Clubes e depois o Linhares Futebol Clube, que ainda existe, tem sua sede lá no bairro Três Barras, que a gente fala que é o do presidente Adalto Menegúcio. Mas aí, falando um pouco da história, porque eu acompanhei, principalmente do Linhares Esporte Clube para frente. América Industrial, eu era um pouco bem mais novo. Eu gostaria até de citar, eu que nasci vendo meu pai jogar, Cídio Nascimento, jogava no América, meus irmãos todos jogaram, só eu que nunca joguei nada. Aí fui para a música. E Pedro, meu irmão, jogou muito, o Cídio, Jefinho, todos eles jogaram bola. E quero falar do futebol de antigamente, que nasceu também ali na Praça 22 de Agosto.
Ali tinha um campo que o pessoal jogava ali. Aliás, tudo, como só tínhamos 2 ruas, tudo era naquele entorno. Centralizado. E ali até chamava-se de Café Ralo. O Café Ralo era porque era cheio de muxinga e o povo jogava ali. Depois foi cedido uma área ali, hoje é onde é a igreja matriz. Ali tinha um outro campo. E depois foi feita a doação pelo seu Joaquim Calmon dos 2 estádios, tanto para o América como para o Industrial. E nós tínhamos essa grande rivalidade. Nós saímos do Café Ralo, na Praça 22 de Agosto, para esses 2 estádios. Com futebol, que chegou a várias vezes campeões do estado do Espírito Santo. E nos dias de hoje, nós não temos essas 2 praças esportivas, mas nós temos complexos esportivos em todos os bairros do município de Linhares. Hoje não é que nós não temos futebol. Hoje toda a base de Linhares é feita em cima dessas praças esportivas. Praças com qualidade, vestiário, alambrado, arquibancada. E com certeza, em muito breve, Linhares, com seu potencial, no que chegou até hoje, já vai despertar alguma coisa profissional. Mas a parte de bairro, ela muito bem, com todos aqueles campos de gramado, society, etc. Sim. Então, etc. E quando a gente fala, né, a gente está bem próximo também, domingo acontece a grande final do torneio 1º de maio, que é algo assim fantástico que aconteceu para o município. Hoje ele conta com eliminatórias até chegar o grande dia. Antigamente era só um dia, né, no dia 1º de maio. Hoje eliminatórias para afunilar, são 16 equipes classificadas para o próximo domingo lá no bairro Interlagos, Campo do Vasquinho. O Reuber e Júlio, então na sexta, lá no Centro Cultural Nice Avanza, tem o lançamento do livro Resenha Futebol Linhares. Mostra pra gente esse livro e fala um pouco desse livro escrito pela saudosa Terezinha Durão. A resenha e futebol de Linhares nada mais é aquilo que a gente já começou a relatar agora, só com a garra, o simbolismo e aquela coisa linharense que tinha Terezinha. Infelizmente nos deixou, mas deixou um grande legado, não só futebolística, como para a história de Linhares inteiro. Inclusive, Terezinha é uma das fundadoras da Pestalozzi de Linhares. Terezinha Durão é uma das fundadoras da seccional regional de Linhares, seção Linhares da Serlige, também junto com com outras guerreiras, como Maria Lúcia Grossesunte, Arlene Campos, Terezinha Durão, Zilá Sabaini e muitos outros que ali para fundarem essas coisas. Então o legado de Terezinha, além de professora escolar, de jardim de infância, etc., é um trabalho que tinha e fazia em prol de Linhares, que muito me orgulha por também ser da Barranca do Rio Doce, né? E morador vizinho que era, né? Fazia visitação quando menino ainda. E tenho muito orgulho que eu estou na Serliges exatamente para cumprir alguma coisa que me foi passado. Por exemplo, eu hoje faço um trabalho voluntário, todos aqueles que trabalham na Serliges são voluntários. Então isso é um trabalho muito importante. Eu me aposentei e tenho como obrigação de fazer esse voluntariado e depois é só tocar pandeiro e jogar baralho. É isso aí. Uma parte pela manhã e uma parte à tarde, bem definido o seu dia, né, Rio? Exatamente. E eu quero fazer um complemento. Aqui Terezinha cita desde do Café Ralo, como era chamado, onde tudo começou. O campo onde tudo começou, aos grandes mestres do futebol que jogavam por amor à camisa. Eu estou falando do meu pai, estou falando de Gastão Calmon, estou falando de Pico, de Jota, de Lebico, de Gastãozinho, de Cídio, de Totinha. Estou falando de inúmeras outras pessoas que passaram jogando futebol amadoristicamente. Estou falando do saudoso Acriso, que estou até folheando aqui agora, juntamente com o Garrinche, na época do Industrial. Nos deixou não tem muito tempo.
de Antenor Elias, eu estou falando de Guilherme Augusto de Carvalho, seu Guilherme Augusto de Carvalho, pai de Totinha, pai de Creuza, meus parabéns, meus abraços para vocês que estão nos ouvindo. E era uma rivalidade sadia. Linhares vivia e respirava a parte festiva, futebolística, como também o carnaval que fazia em torno dessas duas agremiações, que era América Industrial, era rivalidade em tudo, tanto no carnaval como no futebol. Era período festivo que eu tive o prazer de pegar ainda quando criança. Que bacana. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos para o último intervalo, a gente volta para seguir falando do livro. Quem tiver interesse, que quiser comprar, o que fazer, como fazer para adquirir esse livro também. E vamos falar mais sobre o evento do dia 29, dos 30 anos da Serlige, na volta do Bate-Papo das 6. De volta com o nosso Bate-Papo das 6, falando sobre os 30 anos da Serliges, aqui de Linhares, claro, e o evento que acontece na próxima sexta-feira, dia 29 de abril, celebrando estas 3 décadas da nossa Serliges Linhares. Júlio, tá aí o cartaz, o convite, fala um pouco mais. Quem poderá participar nesse dia aí, Júlio? Explica pra gente. Esse dia 29... pode participar todos os munícipes, e pode levar a família, pode levar os convidados que quiserem. Nós estamos lá festejando os 30 anos, que começou no dia 29 de abril de 1992, com várias guerreiras já citadas para o nosso presidente Helber, e de lá para cá foram várias lutas, várias vitórias, e levando o nome, né, da nossa casa, defendendo os patrimônios. E essa vai ser uma festa muito bonita, uma festa cultural aberta ao público, pode ir lá, vai ser bem recebido. Nós vamos fazer a transferência oficial da nossa casa, que é lá na antiga Casa da Câmara, onde é a sede da Serlige. Nós vamos estar transferindo oficialmente para o Centro Cultural Nice Avans, onde vai acontecer esse evento. Então vai ser muito bonito, vai ser uma noite cultural maravilhosa, o lançamento do livro. Então a comunidade só vai enriquecer com conhecimento e abrilhantar mais ainda o evento, podendo estar lá comparecendo para prestigiar a nossa casa. Tá, então, Centro Cultural Nice Avanza, claro, todos sabem, mas vale ressaltar, fica junto ali, anexo à Praça 22 de agosto. Voltando ao lançamento do livro, que acontece também na sexta-feira, vai estar à venda o livro e tem uma notícia maravilhosa, né, Helber? Que é a questão da venda e a quem vai ser destinado o valor arrecadado. Então, orientação da Maria Tereza Teca, filha da Terezinha, toda a renda desse livro, dessa obra de Terezinha, vai ser destinado para Pestalozzi e para Serlige. Então isso é uma coisa, uma obra raríssima e de bom gosto, uma coisa leve que traz muitas coisas de Linhares de outrora. Eu sempre digo que cidade que não tem história, ela está fadado a morrer na ignorância. Não adianta nós termos uma Linhares gigantesca igual temos hoje, se nós não preservarmos a nossa história. Então, por isso que aquela casa, a importância daquela casa, por isso que a gente briga diuturnamente, quando não gostamos de determinadas coisas, levamos para plenário, porque se não ficar o legado, se você não tiver aquele, nem chamo de bairrismo, você aquele amor para a cidade, a gente cai naquilo que vem vários aventureiros que passam por aqui e não cria aquela raiz de amor pela cidade. Mesmo os filhos daqui que não conhecem a sua história, ele está fadado à ignorância, está fadado
a não admirar e não prestigiar. Então, esse contexto histórico é importantíssimo para que a gente crie aquele amor pela nossa cidade, que esse gigantismo que hoje é Linhares. E é fantástica essa fala, porque a história é tudo. Eu brinco com a minha filha que na minha época de pesquisa escolar, eu frequentava a biblioteca, que ainda era na Governador Lindenberg, e hoje a biblioteca, com um rico acervo também, está lá, junto à Praça 22 de Agosto, para quem quiser sentar, pesquisar, folhear. Essa era uma questão. E a outra questão, você que acompanha, né, na nossa bancada, todos esses livros remetem à nossa história. Lá atrás a gente tinha acesso só ao panorama histórico de Linhares, quando eu estudava. Ele está aqui, entre outros, para se ter uma ideia. Tem um só do bairro Conceição, que é um trabalho da Andréia, que é minha vizinha. Tá aí, ó, um trabalho belíssimo, tá? Esse livro você também, se procurar, encontra à venda. Tem mais aí, as lendas, vultos, fatos e lendas linharenses. É muita coisa, é um rico acervo. Tudo isso para você poder pesquisar, tomar um banho, receber um banho, uma imersão da história do município de Linhares. Tá aí, ó. Quanta coisa, tudo relacionado ao município. Então, é muita história, né, Júlio? Muito. Só não aprende quem não quer. Inclusive, fazer uma fala sobre dessa importância da sociedade de estar podendo nos ajudar e aprendendo mais sobre a história do seu município, e dizer que a nossa casa, hoje, se não me falha a memória, Helber, me corrige, a nossa casa já tem por mais de 34 mil visitantes. Você vê a magnitude que tem essa casa para o município de Linhares, para o estado do Espírito Santo. Cada pessoa que passou ali saiu transformada de uma forma ou de outra. Com certeza recebeu toda a orientação, recebeu toda a fala sobre o município, as datas comemorativas, as pessoas que fizeram e fazem parte da cultura local, a cultura, o patrimônio imaterial que recentemente também a casa contemplou, que foi pela Lei 11.382, né, do deputado Luiz Dunão, também contemplou a tripinha, né, Helber? Nossa, maravilhoso. Isso Sim. foi reconhecido no estado, agora está sendo reconhecido a nível nacional. Tripinha é nossa. A tripinha é nossa. É verdade. Então você vê a importância que a nossa casa, a Serlige, faz com que as coisas aconteçam e preserva essas riquezas. Quanta história. E aí outra que é muito bacana também, para a gente estar perto do fim, são os nomes das ruas. A gente falou de alguns nomes, do porquê de alguns nomes de bairros, e a gente tem os nomes das ruas, como tem Comendador Rafael no centro da cidade, Monsenhor Pedrinha, muitas ruas com o sobrenome da família Calmon, Augusto de Carvalho, e aí outras personalidades nacionais também, como nome de presidente, na minha rua é a Presidente Campos Sales. E aí tem uma que a gente dá uma tropeçada às vezes para pronunciar, que é de um tal João Alemão, Helber. Então, o João Alemão, foi lançado um livro, Guia Histórico e Geográfico das Ruas de Linhares, uma iniciativa da Serliges. E aqui fala de todas as ruas, não desses bairros novos agora que precisamos estar já orientando, que Linhares já cresceu muito mais do que isso. E lá tem um cidadão chamado Hans Smorgens, ou João Alemão. João Alemão, que veio e ficou em Linhares por muito tempo, era um farmacêutico médico que fazia tudo naquela época, né? E como um nome Hans Smorgens era difícil para um linharense daquela época estar pronunciando. Então, como é que chama esse cidadão? É João Alemão. João Alemão, e ficou João Alemão, conhecido como João Alemão. Mas o nome dele é Hans Smorgens, que leva o nome dessa rua maravilhosa no bairro da Conceição, em Linhares. É sensacional a rua, porque ela tem uma bela ciclovia, toda muito iluminada, asfaltada, e eu sou suspeito para falar que eu moro ali perto também. E tinha um quê de empreendedor ele, né? Ele, além da farmácia, abre também o Salão do João Alemão na Rua da Conceição, né? Salão de João Alemão, que era a parte festiva, juntamente com a Julieta, né? Nós tínhamos Julieta, Bola Preta e etc.
que eu tenho um grande prazer, que é na minha rua, no final da minha rua, na Rua Boa Vista, né, que é a antiga Rua das Pedras, etc., uma das primeiras ruas de Linhares. Eu gostaria de estar passando para os senhores a importância que tem. Eu tenho pessoas que eu sigo e procuro não decepcioná-las. Eu estou falando de Maria Lúcia Grossi Zunti, uma das norteadoras da história de Linhares. Eu estou falando de Lastênio Calmon Júnior, o seu Vultos e Lendas, um dos primeiros. Estou falando de Arlene Campos. Eu estou falando de Terezinha Durão. Eu estou falando de Regina Paiva Rabelo Reis, Caboclo Bernardo. Estou falando de Arlene Campos, João Felipe Calmon. Arlene Campos, Princesa da Baviera. Uma das falas da professora Arlene, que eu não esqueço nunca, que foi minha professora. Helber, nós temos que estar falando e buscando sempre as crianças, porque dali está a sustentação, dali está a base da sociedade, a base de Linhares crescendo, conhecendo a nossa história. E por nosso deleite, por nossa satisfação, pelaquela casa já passaram mais de 34 mil visitantes, sendo que nós tivemos intervalos aí de quase 10 anos entre reforma, etc, etc. E isso é muito importante, além das visitações nas escolas, participamos de projetos de Olimpíadas, de tudo. É aquela casa, o que se refere a Linhares, a Serlige, participa e quer participar sempre. Bacana. Guardião da história da memória de Deus. Isso, a gente está com o tempo estourado. Por favor, Júlio, aproveito já para te agradecer e finalizar. Tá, 34 mil na sede. Sim. Sem anotar as visitações nas escolas e outros distritos aqui do município. Show. Júlio, obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço a toda a Rede Sim, agradeço a oportunidade dada a esta casa e fica aberto lá e faço o convite, reitero o convite para que possa estar indo lá no dia 29, às 19 horas, no Centro Cultural Nice Avanza. Muito obrigado. Valeu. Helber, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez essa importante rede de comunicação, Rede Sim, em nome da diretoria e do nosso apresentador. Esse livro vai ser lançado no dia 29, no Centro Cultural Nice Avanza, às 19 horas, e quem quiser fazer reserva pode ser pelo telefone 3373-2162, que é o telefone da Serliges, 3372-2162, que é o telefone da Serliges. Muito importante, toda essa renda vai ser destinada a Pestalozzi e a Serliges. Muito obrigado, Maria Tereza Durão Costa, filha de Terezinha. Muito obrigado, Linhares, e parabéns, aguardamos todos os senhores. Boa noite. Tá aí, então, vamos finalizando esse banho de aula de história aqui no nosso Bate-Papo das 6. Lembrando que no domingo tem a reprise dos programas da semana. Esse foi mais um Bate-Papo das 6, que volta amanhã. Rede Sim TV, essa é da terra. Um forte abraço. Bate-Papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina.
Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação.